Chegamos pessoal aí com a Animedor formato aí 2000, número 11. Gente, a minha última Animedor nesse formato. Essa aí é então a derradeira, né, para os meus vídeos em relação a uma revista muito bacana, né, principalmente ali voltada para o público bem otaku ali, com todas as novidades, curiosidades, lançamentos, nostalgia sobre o mundo dos animes e tudo mais, né? Depois da vinheta vamos falar um pouquinho então dessa edição número 11. Abrindo aqui aquela velha coisa, ela tem uma contracapa e olha aí, ó, trazendo aquelas novidades em relação ao clube ali, né, da Animedor. Jogando conversa fora aí com mais um editorial do Marcel Goto, trazendo um Goku, galera, aí que vem a conversa legal desse vídeo sobre o grande boato, que bicho era boato demais, de uma continuação direta ali de Dragon Ball Z, trazendo Dragon Ball AF, gente. É o rei das boatarias da internet sobre Dragon Ball e suas continuações, tá? Aqui no Drops, vamos estar falando aí sobre o relançamento do Akira, tá ali nos cinemas, VHS e DVD. E para mais detalhes, cara, ainda jogaram o site aqui na época. Mas do lado aqui nós temos sobre o quarto filme, gente, já não tinha ali nem mal estreado o número 3 ali, o do Entei, né, do Pokémon 3, e já estavam ali divulgando o quarto movie de Pokémon, Celebi. E cara, excelente movie, cara, eu gostei muito dele. E esse aqui, ó, é o Celebi, o Pokémon. Foi, né, o Pokémon ali da vez. Tem também o Digimon, né, o movie do Digimon ainda não tem data de estreia aqui no Brasil e talvez só seja lançado em vídeo. Mas o terceiro movie de Pokémon deve estrear por aqui. Aí no caso o terceiro era o do Entei, tá bom? Dos Digimon deu uma demorada, mas eu acho que estreou, não lembro bem aqui de cabeça, mas eu confesso que cheguei a ver ele na televisão, realmente, né? Mais embaixo aqui sobre o Digimon mangá, milagre, a editora Abril se rendeu aos encantos do mangá e lançou a adaptação para os quadrinhos de Digimon. No entanto, não se trata da versão produzida pela Dark Horse, aquela do Daniel HDR, e sim uma versão produzida em Hong Kong, cara, olha aí. Mas em cima, Dragon Ball no Cartoon, muito satisfeito com o sucesso estrondoso de Dragon Ball Z do Cartoon Network dos Estados Unidos, resolveu então exibir também a série original, coisa que a Rede Globo também pegou essa ideia, né, de trazer o Dragon Ball do Goku ali pequeno para passar na íntegra. Mais embaixo, Dona do Ghibli em apuros. Gente, aqui a Tokuma, empresa mãe do estúdio Ghibli, está passando por maus bocados. E assim como em cada duas grandes corporações que lidam com tecnologia e entretenimento, no momento a companhia tem uma dívida de cerca de 850 milhões de dólares naquela época. E estavam apostando, gente, muito no sucesso de Sentoshi Kamikakushi, que seria o próximo filme do Miyazaki, ainda mais fundamental para a sobrevivência do estúdio. Tá dependendo ali muito da bilheteria desse lançamento. E diga-se de passagem, né, gente? Esse do Sentoshi Hiro é justamente Speedway, na versão americana, da Viagem de Chihiro, que com toda certeza foi grande vencedor de prêmios, contando com o Oscar também na época, com uma qualidade, um show de animação que apresentou. Eu não vi se toda essa arrecadação conseguiu salvar a empresa, mas que foi sucesso, foi. Mais embaixo, o anime para brasileiro ver. Então nós temos ali, ó, pedindo para contar, ó, Slayer na Band, Card Captor Sakura, nova fase de Dragon Ball Z na Globo, Digimon 2, Sailor Moon e mais uma temporada de Pokémon na Record. Nada menos do que 6 novidades anunciadas em menos de um mês. Lembrando que muitas dessas novidades deram uma demorada para passar realmente, mas excelentes pedidas. Aqui sobre Avalon, sobre os filmes orientais que antes se serviam para preencher os buracos na programação de cinemas de arte, agora estão invadindo o mainstream. Mas cara, eu nunca vi Avalon, pelo menos aqui de cabeça, realmente eu não lembro
dessa produção. Mas tá falando aqui, ó, que depois do sucesso estrondoso de O Tigre e o Dragão, imperdível, obrigado, agora é a última produção de Mamoru Oshii, Avalon, que está pronto para fazer o maior sucesso no ocidente. Oshii, como vocês bem devem saber, dirigiu Ghost in the Shell, movies de Pet Label e Urusei Yatsura, ou seja, excelentes pedidas, então realmente tem uma referência ótima. Só que, sinceramente, eu não lembro desse Avalon, passou bem desapercebido para mim. Aqui falando sobre a animação de Lady Death, que saiu logo depois, realmente uma animação muito boa, de uma grande personagem aí dos quadrinhos ali da Chaos Comics, tá? Sobre também a Minha Deusa, Amegami, o movie de Amegami deve sair em DVD dia 20 de junho deste ano, em duas versões, uma com áudio comum, AC3, e a outra usando o padrão DTS dos cinemas. E isso pra mim eu não tenho, cara, sinceramente, nenhum conhecimento. Mas você nota rapidinho, né, essa qualidade de som tá bacana, tá agradável aos ouvidos. Mas em relação a Megami-sama, caraca, velho, era sempre bom conferir. Tenho a série, tenho os ovos, tenho o filme, tenho as músicas, é uma fomeagem mais de 8.000 mesmo. Tá tudo dominado. Já faz vários meses que sites de busca como Yahoo e Lycos registram Dragon Ball Z como o assunto mais popular entre seus frequentadores. Este fenômeno mostra claramente a forte presença do anime dos otakus na internet. E que Dragon Ball realmente está ganhando o mundo, com toda certeza. Toda aquela avalanche que ocorreu com Cavaleiros do Zodíaco e logo a seguir demais que vieram na carona também, deram também um outro boom com o Dragon Ball. Finalmente, porque Dragon Ball já estava rodando aí no fandom, no meio, há muito tempo, né? Mas veio diretamente, caiu no gosto da galera. Ah, rapaz. Ainda mais se tratando que naquele período ainda não tínhamos toda a íntegra de Dragon Ball, só aquilo que tinha passado no SBT. O Dragon Ball Z ali não tinha finalizado, pelo menos aqui no Brasil, então meu amigo tava que tava. Com mais audiência, assim como Simpsons e South Park aqui no Ocidente, o Japão também tem lá suas séries que acabam se tornando verdadeiros fenômenos culturais e se incorporam ao dia a dia das pessoas, nem que seja através de enxurrada fatal de merchandising. E aí eles fizeram alguns exemplos, deram alguns exemplos aqui sobre a série de Doraemon, muito bacana. Sasai-san, Crayon Shin-chan, rapaz... Essa aqui era fodástica, bicho, fodástica, tá? É a que mais parece com South Park e companhia, pois mostra as travessuras do personagem principal e o jeito como elas tornam a vida de seus pais um inferno. Naquele jeito, o Dennis, o Pimentinha, e rapaz, bicho, era dublado até pela mesma dubladora do Gohan, pela mesma dubladora do Goku criança também. Cara, o bicho era muito zoeira, cara. Vale muito a pena, Crayon Shin-chan. E aqui diretamente lá do Japão por Caio falando aí, né? E aí, galera, época do ano em que são feitos os grandes anúncios de novas séries de TV aqui no Japão. Quando começam a aparecer propagandas para os filmes e animes que vão, assim, no caso ali, arrebentar, né? Passar nos cinemas durante o verão. E aí eles falaram dos filmes de Sento Shihiro, no Kamikakushi, justamente A Viagem de Chihiro, do Miyazaki. Tava falando também de Cowboy Bebop, Knock on Heaven's Door. Cara, filmaço, velho. Sinceramente. Animação japonesa. Ó, a série já é boa pra caramba, mas esse movie, cara, eles dão um show de produção, de efeitos, muito legal. Um filme muito, assim, obrigatório pra galera fã de Cowboy Bebop assistir, com toda certeza, tá? Já na Pada TV, a surpresa que todo mundo já estava esperando era a estreia de Kidou Tenshi Angelic Layer, que já foi falado aqui no canal, né? Que era outro sucesso do Clamp, trazendo aqui, ó, a Hikaru, né? A bonequinha. Além disso, parece ter finalmente um PlayStation 2 está engrenando com a morte do Dreamcast. O PS2 se tornou o único console da próxima geração viável, competindo somente com o PlayStation 1. Pelo visto, o único que deve oferecer alguma competição para ele é o GameCube da Nintendo, que lá na E3, que foi mostrado até num dos vídeos aqui da revista Herói, que eu falei com vocês, o GameCube tava detonando, mas o Play tava ali também. E ainda tinha também o Xbox, né, que era lançamento da Microsoft. E aqui Dragon Ball AF, ou As Mil Mortes de Akira Toriyama, gente. Esse AF, ele poderia assim, ser de vários significados que pipocaram na internet para as possíveis continuações que eles disseram de Dragon Ball, mas nada oficial, nada disso ocorreu, nada disso aconteceu. Mas podia estar ali, ó, sendo Alternate Fusion,
All Fusion, Alternate Future, After Future, Adventure Fake. Esse aqui, ó, o último, é uma ironia. Fake em inglês significa falso. E nessa reportagem, nesse artigo aqui, falando dessas curiosidades, né, cara? Uma delas aqui, ó, de Dragon Ball AF, não foi a primeira vez que Akira Toriyama esteve em volta com as enxurradas de boatos. Já houve uma época em que volta e meia aparecia notícia da sua morte, olha pra você ver, velho, das mais variadas formas, doença, acidente de carro, queda de avião e até questão de verificar quem morreu mais vezes, Toriyama ou Goku. Sacanagem, né, bicho? Portanto, se um dia o autor empacotar mesmo e ninguém levar a sério, você já sabe o porquê. A sacanagem, a ironia do destino foi quando nós recebemos a notícia da morte dele. Caramba, velho, que realmente. Isso aconteceu com o Jack Chan também, com até o próprio Chuck Norris. Olha só, né, como é que são as coisas. Que bicho, foi muito foda, porque a gente não tinha de imediato como ali já olhar nos canais mais competentes rapidinho, pelo menos alguns, tá? Falando assim que tava com a internet mais ou menos, de conferir realmente sobre a veracidade da notícia. Então, meu amigo, até você saber que era mentira, nossa, já tinha rodado muita porcaria. Aqui mais uma das 1001 fases de Goku Super Saiyajin nível 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Caramba. Aqui mostra até o Nappa Super Saiyajin. Tem versão deles aqui do Raditz Super Saiyajin, Gohan no nível Super Saiyajin 4. Meu amigo, aquelas coisas que é um universo de boataria que rendeu muita conversa. E muitas curiosidades também. Dá um pause aqui, ó. Dá uma olhadinha direitinho que o artigo é grande, tá? Dá uma olhada nas ilustrações também, que isso aí rendeu muita coisa, rendeu muita conversa, muito papo. Mais uma vez, Excel trazendo aqui nas páginas da Animedor a série sobre um exército, um pequeno exército de 2 pessoas e um chefe, cara, que estavam ali justamente para destruir a história da humanidade. E para começar com isso, a ideia era, primeira missão de Excel, incumbida de assassinar um membro da história da humanidade, um dos responsáveis pela desgraça chamada mangá. O nome da vítima? Rikodo Koshi, o autor de Excel Saga. Velho, ou seja, bicho, primeiro episódio, a Excel sendo incumbida de matar seu próprio criador. Cara, ali é pra rir. Porque esse anime pra você levar a sério, não dá, não dá. É muita zoeira, muito divertido, assim, muito bacana. Ele tem ali seus 26 episódios, tá? Contando ali de várias aventuras dela, da sua colega. Aqui o chefão delas, deixa eu ver se eu consigo ver um nome legal aqui. É o Lipalazzo, o Lorde Lipalazzo. Velho, Lipalazzo Samar, ela chamando, caraca, velho. Muito bacana, viu? De novo, recomendo sempre dar aquela verificada na música de abertura para vocês verem umas curiosidades. E dá uma olhadinha no encerramento também, tá? É bem engraçado. Vale muito a história de alguns personagens. Desse aqui também, eu acho que eu já cheguei a falar para vocês que um dos personagens, ele passa a noite com uma nebulosa, gente. Uma nebulosa que tem braços. E no final eles estão ali fumando um cigarro. Cara, é zoeira demais. Muito bacana. Aqui, uma entrevista com o grande Marcelo Cassaro, gente. Marcelo Cassaro, desenhista nacional, criador de um ótimo RPG, Holy Avenger, não sei se vocês lembram aí, desenhado pela Erika Wano, trazendo ali também aventuras do mundo místico, cara, num formato bem mangá, com aventuras, né, dos personagens. E, velho, aqui tem um pouco falando sobre a sua carreira, quando ele começou. Eu vou ver se eu consigo pegar uma imagem, uma foto do Cassaro e colocar aqui, porque da Erika Wano, a desenhista, eu tenho foto dela, ela já veio aqui em Minas Gerais em eventos quando nós a conhecemos ali em 2006, eu e meus amigos, lá pra você ver, há 20 anos atrás, né? Competentíssima a menina, foi muito simpática com a gente e ela tem um trabalho muito legal. Mas o Cassaro aqui falando um pouco, né, sobre o seu projeto, cara, e ademais, bicho, muito bacana. Tem também, acho que era dele a própria Victory, uma outra revista bem no estilo mangá também que pegava essa ideia. Sobre Street Fighter Zero The Animation, aí aquele movie que saiu mais pra frente, ali já pra promover um novo jogo do Street Fighter, não caiu tanto na graça do fandom assim como Street Fighter Victory, né, o filme, ali o Street Fighter 2 The Movie, com o Bison, aquela antológica luta do Ryu contra Fei Long nos rings lá em Hong Kong, a pancada rolando solta ali também entre ele e um controlado Ken
né, antes deles se juntarem para vencer o Bison, o que dá uma diferença no Victor e a série, porque quem tava com a lavagem cerebral, com o chip lá, era o Ryu, né, no filme era diferente. Mas, cara, tem umas cenas bem legais. A Chun-Li tá muito bonita ali também, tem sequências bem bacanas, mas eu confesso pra você que, no geral, assim, pra mim, não caiu tanto na graça. Não significa que seja ruim, com certeza tem gente que adorou. Mas em questão de desenho, por exemplo, eu achei o traço muito melhor do antecessor. Tá? Mas o sucesso do jogo era, né, claramente ali visível, correto? Aqui sobre a programação de eventos de maio de 2001. Olha que legal, é o Anime Expo. Tinha ali também a primeira Comic Series, Anime Expo, tinha aqui nos tempos da Super 8, Anime Expo aqui no mês de junho. Aí, a agenda de São Paulo com eventos ali era maravilhosa, né, cara? Aqui o Shopping Mix, chaveiros de metal importados, mostrando aqui já um catálogo, né, de opções que você podia comprar na loja. Trazendo aqui mais um sucesso lá dos Estúdio Ghibli, o Omohide Poroporo, que trata-se de uma história também mais contemporânea, com um show nos traços dessa animação, um movie, né? Porque o bicho, eu tenho impressão, acho que eu vi ele já tem muito tempo. Mas era uma coisa assim bem mais voltado ali a um cotidiano familiar, com algumas curiosidades sobre a personagem principal. Era uma outra pedida bacana, porque o Miyazaki também, a galera lá do Ghibli, né? Esse filme aí ele é ali de 1991, então tá pegando ali bem aquele período, né, que as animações dos estúdios Ghibli estavam arrasando em questão do seu acabamento e o enredo também muito bonito. Aqui conta um pouquinho sobre a Taeko, que ela sai de férias ali do seu emprego, do escritório em Tóquio, e era uma manhã ensolarada quando ela se preparava para viajar. A jovem tinha 27 anos e iria passar algum tempo com a família de uma das suas irmãs, bem lá no interior, galera, sabe? Ele contando um pouco, né, sobre o dia a dia e várias histórias também ali viajando pelas memórias dela e dos demais personagens. O mais foda de tudo, além do enredo, com toda certeza, gente, era a ilustração, os traços, os cenários, cara, coisa linda. Tinha que ser, né? Hayao Miyazaki é brincadeira, cara. Porco Rosso, mais um também. Esse eu lembro, eu vi num VHS 1900 ali, em 98. Eu lembro que eu aluguei esse VHS. Foi a primeira vez que eu assisti Porco Rosso. As aventuras ali, cara, de um piloto, né, contra alguns piratas ali dos ares, num contexto ali bem depois da Primeira Guerra Mundial, né, cara, tal. E aí, bicho, mostrando mais uma vez esse contexto dele, como que ele era com algumas pessoas, ele era de ficar mais isolado, mas ele, como era um caçador de recompensa, participava de algumas aventuras também. E, bicho, tinha engenheiro que viajava junto com ele, quando ele a conheceu, e criaram-se um vínculo também. É outro anime que é muito rico, sempre foi pra mim assim, nos estúdios Ghibli, é muito rico naqueles detalhes dos cenários, né, cara? Os designs dos personagens, dos maquinários em geral, pô, cara, muito bacana. E ele aqui mostrando, ó, de 1992, 93 minutos. Aí o Miyazaki arregaçando mais uma vez. Preview de Van Dredd. Van Dredd é um pouquinho mais, não zoeira, cara, mas ele pega um contexto muito ali diferente de uma grande guerra do sexo. Você pode bem falar assim, cara, porque realmente rola uma guerra ali entre homens e mulheres, cara, tá? E até chegarem aos seus denominadores comuns, muita água rola nessa animação. Já em Scaflowne, A Girl in Gaia, aí no caso uma garota em Gaia, falam aqui um pouco da diferença tremenda do filme com a série de TV, que o filme ele é mais rebuscado, ele é mais sério, porém assim, ele não tem tanta aquela magia, aquele tom mais bacana dos personagens da história que tem na série, mas em questão de visual, né, e dinâmica, muito, muito bom de se ver. Eu prefiro a série, o filme ficou bem legal, mas eu prefiro, sem dúvida nenhuma, a série pelo o contexto, pelo o formato em que você vai contar uma história de forma mais completa, né? Quando a gente faz aquela comparação em relação a uma série que tem o seu próprio filme ou outros especiais, às vezes as coisas acontecem muito rápidas nesses longa-metragens, né? Ou até mesmo nos ovas, aqueles especiais. Mas quando vai na série, assim, dá pra você trabalhar mais os personagens e tudo que tá à sua volta. Então, fica a dica. Mais uma vez, eu já falei
filme aqui, mas pô, assiste os dois e tenham a sua própria ideia, tá bom? A do Sensei, aqui ó, Sensei Otaku Nerd, eu prefiro a série, mas com certeza o filme é ótimo para conferir. Sobre os Zoids, aqui falando sobre uma linha de brinquedos que tinha saído há muito tempo ali, acho que é na década de 90, é isso mesmo, na década de 90, ó. Foi provavelmente, aqui ó, foram a década perdida da indústria de brinquedos. Todas as maiores fabricantes passaram por crises violentas, em grande parte por causa da ascensão dos videogames. E talvez por isso os lançamentos tenham sido tão pobres. Se nos anos 80 o sucesso de uma linha de brinquedos podia ser tão grande a ponto de criar ao seu redor uma cultura própria e original, vide ali G.I. Joe e Transformers, com histórias em quadrinhos, desenhos animados e todo tipo de parafernália, nos anos 90 os brinquedos viraram meros acessórios de nomes já consagrados em outras mídias. Muito triste. O Zod, por exemplo, eu fui ver só uma animação dele. Eu acho que eu tenho em alguns CDs, eu tenho uns 32 porta-CDs, pessoal. Tá? Então por isso que eu tenho coisa pra caramba. Então, dentre essas coisas, tem umas que passaram assim muito batido. Por exemplo, Zoid, foi até um amigo meu que me passou na época, que ele também achou muito interessante, baixou alguns episódios pra gente ver. Grande Cláudio aí, meu irmão, meu compadre. Bicho, tinha um visual muito legal, cara. Sabe? E só que nós pegamos o quê? Nós pegamos com a legenda até em inglês. Eu pelo menos nunca vi Zoid legendado em português pro fansub. Deve ter, não sei, pessoal. Mas eu nunca vi. E, cara, os designs eram muito legais desses bichinhos, desses animais ali que eram máquinas de combate. E aí fizeram aquela mistureba 3D deles no cenário com os outros personagens. Mas, velho, valia muito a conferida. Aconteceu isso com eles. Tem um outro também chamado Erection, que era um tokusatsu coreano, que eu vi só 4 episódios também, que só tava em inglês, mas, bicho, valia muito ver. Nunca achei Erection, o restante dele, assim, pra baixar, pra ter mais, mais contato, mesmo que fosse com a legenda em inglês. Mas eram umas coisinhas que a gente via assim, cara, e aí quando eu vi na revista que tinha falando sobre Zoids, cara, pô, achei muito bacana, porque a impressão que eu tive dos primeiros episódios que eu assisti dele, bicho, valia muito assistir. E era muito bacana, eu não sabia dessa parada, né, antes de ler a revista, em relação ali à linha de brinquedo que tinha sido lançada. Test Drive com Hey Mei Mai e X The Movie. Cara, tem algumas coisas que eu tenho que concordar aqui. Então, pra pegar, assim, por exemplo, do Marcel. O Marcel deu um 4.5, Raposa deu 4.8 e o Martini gostou muito da série. Esse Martini, eu vou te falar, tem uns tanques, foda. Já em X The Movie, teve gente que deu 7.5, 5.5 e aí ó, o Martin meteu um 2.0. Mas por quê? O filme de X, cara, tem o seu grande problema do que eu falei até no próprio movie do Scaflowne. Primeiro que a história de X não estava fechada, não tinha final ainda. Né? E, cara, as coisas acontecem muito rápido. Então tá uma situação que você vê mais. Realmente, eu tenho que concordar com o Martin aqui. Você vê mais porrada, tiro, porrada de bomba, efeitos, gente morrendo ali, cenas eletrizantes e tal, mas a história, cara, num ritmo assim muito, sabe, quase não entender. Partes boas, já falei, música de abertura do filme X, da banda X Japa, e Forever Love, também da banda X Japa, fechando, cara. Mas no geral, pô, como eu disse, não tinha nem fechado ainda a história. Uma pena. A série de X, ela é muito boa, eu gostei dela pra caramba, mas também não tinha a finalização da história no mangá, o que é uma pena. Então gera muita controvérsia. Então vai ter gente que vai absorver de uma forma que vai gostar muito do movie e para outros não. Eu entendo aqui o test drive da galera. Tá? Aqui mais engraçadinho, mais bacaninha. Tem uma outra que eu esqueci o nome, vou ver se eu coloco também aqui. Essa aqui é a Renmei Mai. Ela tem até um plugzinho, cara, atrás aqui do uniformezinho de empregada. Aquelas coisas bem fetiches do Japão, né, velho? Empregadas, enfermeiras, lolitas e tal. Eu esqueci o nome. Ah, Midori no Hibi. Midori no Hibi. Quem já viu Midori no Hibi, que o menino tem a menina na mão. Uma das mãos dele é a menina. Caraca, velho, a história dos dois é muito legal. Eu gostei pra caramba. Dá pra você dar uma conferida em Renmei Mai com a Midori no Hibi e ver qual que vocês preferem, viu? Aqui um pouco mais sobre Evangelion. Tá falando um pouco mais do que tudo eu já falei de Evangelion aqui. Mas é sempre bom tá dando aquela reforçada em relação à série, aos movies, tá? Aos personagens, como gostam sempre ali de salientar.
o grande problema de relacionamento do Shinji com o pai dele e Companhia Limitada. Aqui mostrando os 3 pilotos de Eva, né? A Asuka, o Shinji, a Rei. Tem um outro também, aqui a Misato, saca? Tem coisas assim ótimas. Cadê a outra criança que eu vi aqui? Tem a outra. Aqui, ó. Esqueci o nome dele. Mas enfim. Tem aqui a mãe do Shinji. Figura chave para muito entendimento mais pra frente da série, tá, cara? É uma informação, um relacionamento assim fundamental para os Evas e para todo o contexto que eles criaram lá, cara. É anime esse que duvido que você fala que é anime, é coisa para criança, você deixar seu filho e filha ficar assistindo ali de boa, tá bom? Duvido. Um inbox com muitas publicações aqui da galera fã da revista. O mural da Animedor aqui, ó. Reproduzo abaixo na íntegra e com todos os erros de português intactos uma mensagem que li num fórum da internet. Cara, essa eu vou ler com vocês. Galera, tô mandando essa mensagem para que todos nós que curtimos anime possamos fazer um boicote a pessoas que tentam explorar o nosso hobby. Então passem essa mensagem para frente, afinal os animes são uma filosofia de vida e com eles aprendemos a ser solidários. Nada melhor para ser solidário do que emprestar uma fita de vídeo a um amigo ou montar um site para que pessoas possam fazer downloads e ter mais animes. Bem, é isso aí. Espero que todos compreendam. Anime não se vende, se distribui. Cara, tenho que concordar, isso aqui ajudou muito a gente ter contato com milhares de títulos que nunca vieram para o Brasil aqui licenciados legalmente por uma distribuidora, papapá e tal. Eu gosto de ficar falando de vez em quando nos meus grupos de discussão, cara, quando a gente fala nos trem desses assim, pô, você vai pagar pra ficar comprando, né, cara, tal. Eu sempre fui de troca. Eu sempre fui de trocar material. Eu tenho muito DVD, eu tenho muitos negócios, mas eu sempre fiz de troca. Tá? Você tem isso, tá? Não, vamos trocar, você copia isso pra mim, tá? Eu já passei por situação que eu já fui em evento, conheci pessoas que falavam pra mim que tinha a série do Yu Yu Hakusho todinha em casa e não tinha coragem de tirar no plástico para emprestar ou para copiar para nós. Eu lembro muito bem dessa sensação. Uma delas que fez eu ter iniciativa e junto com amigos meus aqui criar nosso próprio grupo e não ter esse tipo de pensamento, sabe? Então assim, cara, a gente não tinha esse negócio assim de ficar comprando para assistir. Changeman, Jasper, Flashman, a gente tá falando de Tokusatsu, por exemplo. Todas essas coisas que eu assisti muito na televisão, a única coisa que eu pagava era a conta de luz. Eu não pagava para assistir ele, não. Eu pagava minha conta de luz. Aí, com o tempo, já viu, né? Mas é um cenário que a gente sabe muito bem como é que mudou tanto atualmente, né, cara? Então, assim, principalmente quando os streams cresceram muito, antes disso, a própria nas TVs a cabo, nos mercados de VHS, mercados de DVDs, o que deu para poder ser negociado para ser distribuído legalmente, caiu nas graças aqui dos fãs e tal, mas, bicho, muita coisa não. E foi através até de muito trabalho da galera dos fansubs e tudo mais que nós tivemos acesso a muita coisa que a gente gosta de falar. Eu entendo muito bem disso, cara. Vivenciou, compartilha com a gente. Tá bom? É igual, tem gente que fala, Renato, você vende revista e tal? Eu falei, não, eu não vendo revista. Minhas revistas é minha coleção. Essas, assim, são presentes até de um amigo meu me deu na época tal, cara. Agradeço muito. São várias revistas. Eu vou até citar o nome dele aqui, o Rafael, amigão meu, um dos fundadores do grupo que nós já tivemos aqui na nossa cidade, né, cara? Então, assim, você vende? Não, não vendo. Eu empresto. Tá? Mas, logicamente, eu empresto para quem eu confio. Eu tenho algumas repetidas. Vamos trocar? Vamos. Eu cheguei para falar que eu nunca vendi. Eu já vendi revistas para um amigo meu, porque, cara, era aquela coisa até assim, até insistiu para vender, porque tinha que valer a pena, tal. Eu até entendi, mas eu, por exemplo, eu não poderia cobrar um preço absurdo numa revista dessa aqui, ó, mais de 15 reais, 20 reais. Eu não faço isso, mas vai procurar quanto que estão essas revistas aí. Entende? Então é uma coisa que, né, é questão de opinião, é questão de filosofia mesmo. O que, que você pode entender nisso aí, tá bom? Fechando aqui então com o Animedor, trazendo uma ótima imagem da Rei, a Nami, com Eva e a Lança Longínquos, que tem também sua grande importância na série. Trazendo essa imagem maravilhosa de Len, tá? Experiments Len, outro anime muito forte que eu já comentei aqui. E finalizando minhas aventuras com a revista Animedor. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá, pessoal? Vou iniciar uma outra aventura com umas revistas desse formato aqui também. Umas que passaram, talvez até desapercebidas para a grande maioria dos fãs, mas não para aqueles que gostavam de curtir algo novo, curioso para ver, né? Não estava tão ali dentro das que mais vendiam, como a Herói,
né? A própria Henshin, tem umas Henshin aqui também, cara, que vai ser um prazer compartilhar com vocês vídeos falando sobre e ademais. Mas é aqui que eu fecho com a Animedor. Brigadão aí pra vocês estarem aqui continuando, né, essa viagem comigo, dessa nostalgia toda com as grandes publicações. E olha que nesse período mesmo com a internet ali vindo, né, já fazendo parte da nossa vida ali, do nosso cotidiano. Brigadão por ter me acompanhado aí até hoje. Vamos que ainda tem mais. Animedor, valeu demais. Agora bola pra frente, segue o jogo.